Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter um especial sobre maternidade. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a maternidade. Primeiro, a gente fala muito hoje em dia do quanto que a maternidade pode ser uma jornada desafiadora e difícil. E tem esse lado também, né? É uma jornada muito desafiadora, uma jornada que se a gente parar pra refletir, realmente querer se desenvolver, ela pode gerar muito amadurecimento. Mas, tirando essa parte, eu gosto de focar muito em como que a maternidade pode ser gostosa e pode ser leve, né? Em como aproveitar os bons momentos dessa jornada. Afinal, ter filho, pelo menos na minha visão, é uma bênção, sim. É algo que pode ser muito bom, sim, é muito desafiador. Mas é menos desafiador, assim, é mais tolerável, digamos, é mais gerenciável também quando a gente tem uma rede de apoio. E é o que tem acontecido de forma muito escassa hoje em dia, né? Eu, principalmente, eu tenho uma rede de apoio muito paga. Minha rede de apoio é completamente paga. Isso em si já é uma limitação, né? E muitas pessoas aí que também têm uma história parecida com a minha, ou que os pais não estão vivos, ou porque problemas de saúde da família, não tem muita ajuda da família, ou porque também moram longe dos seus familiares, né? Entre outras questões, não podem contar com a família, é necessário que você conte, né, com outras pessoas, com outras redes que possam te dar esse suporte. Porque cuidar de uma criança demanda muito, a criança é 100% dependente, né? Ainda mais nos primeiros meses de vida ali, naquele puerpério, assim que você sai, né, no pós-parto. Tem a questão da amamentação, muitas adaptações e tudo isso já são fatores suficientemente estressores ali para aquela mãe, para aquela família, e é necessário uma rede, né? E quando a gente fala de maternidade, de Dia das Mães, a gente centraliza muito na posição da mulher. Mas na verdade, esse cuidado com a criança, ele é um cuidado que convoca o coletivo. E a gente precisa olhar para isso, para tornar essa maternidade mais leve e o desenvolvimento dessa criança de uma forma mais completa, porque a mãe não é a única figura que precisa ser presente na vida da criança. A criança tem outras figuras que também são importantes, que também são é, importantes no desenvolvimento dela, né? Ainda que a mãe ela tenha aquela figura de referência, seja aquela pessoa de suporte, de porto seguro, e a responsabilidade materna, né, ela é irrepassável para qualquer outra pessoa, mas essa responsabilidade ela só consegue se suportar desde que tenha esse coletivo em volta. Isso é muito legal para ter uma maternidade mais leve. Outro ponto também que contribui para uma maternidade mais leve é a gente refletir o que que essa mãe ela colheu da mãe dela, né, da avó dessa criança. Como que a chegada dessa criança é vista pela família, pelos familiares? O que crenças ela ouviu falar sobre ser mãe, sobre ter um filho? Né? De repente essa mãe sempre ouviu falar que ter filho é muito difícil, ou aquela mãe sempre estava muito ocupada, não estava disponível para brincar, né, com essa criança. A mãe não teve uma infância onde brincava com a mãe, então ela não teve uma referência de cuidadora em que ela também viu o lado espontâneo, o lado divertido, o lado agradável, o lado solto, né, dessa mãe. E também ela pode estar carregando isso na forma de conduzir essa interação com o filho nessa maternidade. Então, muito da nossa maternidade hoje vem daquilo que a gente viveu com a nossa própria mãe, né? Daquilo que a mãe nos trouxe, daquilo que a nossa mãe nos trouxe, de como que a nossa mãe também usou a maternidade dela, né? A gente faz isso por modelagem, a gente faz isso por crença, faz por essa herança psicológica que é perpassada, né, de gerações para gerações. Então, se de repente eu não tive uma mãe muito disponível para a criança que eu era, eu provavelmente posso repetir, eu tenho muitas chances de repetir isso com meu filho. E aí a gente tem que parar e reavaliar, né, pra gente tomar uma escolha consciente e não repetir padrões que a gente não quer, que não fazem sentido e que geram sofrimento. E a gente repete porque tá dentro daquilo que é familiar, tá dentro daquilo que é conhecido, tá dentro daquilo que a gente já viveu, então vai muito no automático mesmo. Então parar pra pensar e ver, nossa, que tipo de interação eu tive com a minha mãe quando eu era criança que eu não quero ter com meu filho agora, eu sendo mãe. Porque a nossa maior referência de maternidade é a nossa mãe, né? E a gente tende, sim, a repetir, por mais que a gente não goste, muitos traços dela. E isso
contribui, né, para uma maternidade mais leve ou não, mas essa escolha consciente com certeza vai te dar mais disponibilidade para estar ali com teu filho de forma mais leve, de forma mais calorosa, acolhedora, de forma mais gostosa, aproveitando os bons momentos dessa interação, né? Um terceiro ponto também que eu acho para a gente ter uma maternidade mais leve é a gente entender que são surpresas, né? A gente não tem como controlar aquele outro ser completamente, o que ele vai fazer, o que vai vir dali. Então, de repente, você planejou uma rotina, você quer que ele durma naquele horário, e quanto mais você quer que ele durma, menos essa criança vai dormir naquela hora que você combinou e que você se programou. Então, o lugar da maternidade é o lugar da não pressa, né? É o lugar onde você tem que estar conectada, você não pode estar mexendo no celular, olhando outro assunto paralelo ali enquanto você tá com seu filho. É o lugar do não planejamento, ainda que tenha que ter muita rotina e tenha que ter muita organização, mas é o lugar da disponibilidade, né, completa para aquele outro ser que você não controla completamente. Então, quando a gente entende isso, que, poxa, aqui eu vou estar 100% presente, presença consciente, né, atenção plena ali naquela interação, naquele cuidado, disponibilidade completa para aquele outro ser, mais você vai tendo surpresas boas, né, com seu filho, mais vai ser legal, né? Tudo bem se ele não dormir naquele horário programado, tudo bem se ele não quiser comer tudo o que ele tinha para comer, tudo bem se ele ficar chateado. Então você vai aceitando também e vai aprendendo a regular suas próprias emoções, porque essa interação de mãe é um convite também pra gente se autorregular emocionalmente. Se eu tô calma, o meu filho consequentemente vai ficar calmo. Se eu tô irritada, ele vai perceber isso através de espelhamento e vai ficar automaticamente muito mais irritado. Então, a maternidade também é um convite para essa regulação emocional, atenção plena, consciência, né? Atenção para o momento presente e você viver ali aquele momento da não pressa, né? Da completa disponibilidade mesmo para aquele outro ser. E abraçar as boas surpresas. O outro ponto também, para finalizar, pra gente ter uma maternidade mais leve, é de fato aceitar, né? Aceitar vários momentos, aceitar inclusive as coisas que você não gostaria que acontecesse, por mais que fossem difíceis, e tentar ver aquela fase como uma fase única, porque como muita gente fala, parece clichê, vai passar e passa muito rápido, né? E logo você, por mais que você acredite que não vai aguentar ou não vai suportar, de tão desafio, de tão ofegante que é escalar essa montanha, porque a maternidade é escalar uma montanha, né? Você tá o tempo todo escalando, às vezes você dá uns respiros, mas logo vem outro desafio da fase do teu filho, que você também tem que acompanhar. E nesse escalar de montanha, aproveita porque você tá subindo e a gente constata que a gente aguenta mais do que a gente imaginou que aguentaria, né? Essa profunda verdade, isso dá um aquecimento assim no coração de autoconfiança, sabe? De ufa, eu consegui, ufa, eu consigo, né? Consigo me desprender de algumas expectativas, consigo me desapegar de algumas funções pré-estabelecidas na minha cabeça. E quanto que é gostoso, quanto que isso deixa, né, a gente segura, passa uma segurança maior, você fica mais segura com o tempo. Então aproveite. Se você gostou de conteúdos como esse, clica aí no sininho para ativar as notificações do canal e até o próximo vídeo.